Vamos dar início agora à nossa leitura diária, nesse dia 12 de abril, os capítulos 1 Reis, os capítulos 20, 21 e 22. Isso mesmo. Os capítulos 20, 21 e 22. Nós lemos o 17, 18 e 19. Vamos agora ler o 20, 21, 22. Aí finaliza o livro de 1 Reis hoje, 12 de abril, tá? 1 Reis, 11º livro da Bíblia, da nossa ordem de 66 livros. Esse, 11º livro. Então, finalizando hoje, a gente lemos aí, desde janeiro até aqui em abril, 12 de abril, 11 livros. Então veja que não é dificultoso você ler a palavra de Deus. Tirar tempo para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá? Vocês estão vendo aí que está tendo confusões em questões financeiras mundial, sobre tudo o que está acontecendo entre os nomes de taxação, valores de transporte, de transição para mercadorias, né? Estão taxando aí a nível muito alto, e assim está tendo essa confusão toda. Mas tudo isto está escrito aqui na palavra de Deus. Tá? Tudo isso está escrito aqui. Você só vai descobrir o que vai acontecer daqui para frente se você firmar na palavra do Senhor. Não é para você ditar, daqui, assim, quando vai acontecer isso. Não. É para você viver em paz. Tá? E quem dá a paz verdadeira de espírito é o Senhor, Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, e Jesus coloca em você o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, quem envia é o próprio Deus. Jesus ele salva, mas quem envia o Espírito é Deus, porque o Espírito é de Deus. Esse Espírito ele vai te dar paz. Você não vai se preocupar com finanças, você não vai se preocupar com o que está acontecendo no mundo, você não vai se abalar com os efeitos naturais que acontecem, as coisas naturais do mundo, vendavais, desastres, alagações, chuvas, incêndios, né? Porque você tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo ele te dá paz, e além de ele te dar paz, ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, da sua família, ele cuida da sua vida profissional, espiritual, ele cuida das suas finanças. Você não vai passar nenhum tipo de necessidade, porque ele, o Espírito Santo, vai passar a ser o teu pastor. E quando ele for o teu pastor, nada vai lhe faltar. Tá bom? Mas é necessário você ter Jesus, entregar sua vida a ele, que o mais ele fará. E já quero convidar você que amanhã, domingo de manhã, vamos fazer evangelismo em frente à nossa sede da nossa igreja Pentecostal Aliança com o poderoso Deus. Fica no Armando Mendes. Eu não me lembro o endereço, mas já vou fazer um convite para você chegar até o local, tá bom? Amanhã, evangelismo. Pela manhã, domingo de manhã, evangelização. Então vamos aqui nos capítulos 20 e 21 para a gente finalizar este livro de 1 Reis. Que diz assim, ó:
guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Enviou à cidade mensageiro a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, o rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadriarão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas tuas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes dê ouvidos, nem ensinas, nem concitas. Pelo que disse ao mensageiro de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandastes pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros, e eles tomaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que o profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor pelos moços dos príncipes das províncias, e disse: Quem começará a pelejar? E disse tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. Os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou algumas que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens, e ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saiam, pois, da cidade os moços, dos principais das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram de Israel. Os perseguiu, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhes disse: Vai e esforça-te, e atenta, e olha o que há de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar.
e numera outro exército, como exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e provido de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não é Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. Os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé no dia, e os restantes fugiram para a Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram Ben-Hadad. Porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são os reis clementes. Ponhamos, pois, panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças. E vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive? E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe foi subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu, né? Ou seja, e eu respondi, Acabe. Deixa eu ler. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondi a Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedecestes à voz do Senhor? Eis que em ti, apartado de mim, o leão te ferirá. E como dele se apartou, o leão encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs perante o rei no caminho. Disfarçou-se com cinza sobre seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem, se vier a falar. Será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu então o rei de Israel e lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciar-te. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar de teu povo.
E fosse o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote os de Israelita uma vinha, que em Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de bordo. Pois está a vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Por que falei a Nabote, o israelita? Lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro. Ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se no teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, a qual ele te recusa a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para a possuir. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levante, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Esse que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura, não matastes e tomastes a herança? Fale-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Ele lhe disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. E arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaram
e fizestes pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Porém, ninguém fará como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa, né? Então a ira de Deus ela não é detida, ela não é cancelada, ela é aplacada. Mas as consequências do pecado vêm sempre sobre a geração posterior. Tudo isso por causa do pecado, né? A pessoa quer insistir no pecado, quer viver em pecado. E esse é um dos motivos grandes, doa quem doeu que eu vou falar agora. Posso ser até atacado por mensagens enviadas aí no vídeo, que meu chat fica aberto. Por isso que hoje em dia está nascendo muitas crianças autistas, microcefalias, doenças mentais, malformações, por causa do pecado dos pais. Não que o filho sofrerá o pecado dos pais, nem na geração vindoura, nada disso. Cada ação tem sua consequência. Toda a ação tem a sua consequência. E ela vai seguindo de geração em geração. Então tem que se arrepender em vida de todo o mal que você faz contra o Senhor, contra Deus. Todos nós pecamos contra Deus quando optamos a viver no pecado e blasfemando contra as coisas santas e sagradas do Senhor, no que diz concernente aos mandamentos sagrados para seguirmos. E fizemos tudo o que nosso coração deseja, menos o que Deus deseja. Certo? O pecado, ele acaba com uma nação. O pecado, ele acaba com uma família. O pecado, ele acaba com um nome. Então, presta atenção. Tem que viver em Cristo. Tem que viver em Jesus. Para que a sua descendência seja uma descendência saudável. Com saúde espiritual. Para que o Senhor nunca apague o seu nome da sua descendência debaixo da terra. Ou seja, debaixo dos céus. Aleluia. Amém? Então, vamos agora para capítulo 22, e assim a gente finaliza este livro, Primeiros Reis, que é o que é o 11º livro, tá bom? Na Bíblia que a gente temos em mãos. Então Acabe faz aliança com Josafá, e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nosso? E nós estamos quietos, se é tomado na mão do rei da Síria. Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja, Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará
na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Elá, e disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Elá. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um ao seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os círios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor os entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu os induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno e nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros, Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros,
que não eram rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Mafim, que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, e Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quantos mais de atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes, também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos, que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tazes para ir a Ufi por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal e se inclinou diante dele, e dignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então aqui a gente finaliza esse livro de 1 Reis, dia 12 de abril. E vamos prosseguindo para o livro de 2 Reis. Finalizamos o livro de 1 Reis, 12 de abril, né? Então, de janeiro lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. No dia 13 agora, vamos começar o livro de 2 Reis, que é o 12º livro, ou seja, é o livro de número 12, da ordem que nós temos em mãos, de 66. Então aprenda que Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos, Levíticos tem 27 capítulos, Números tem 36 capítulos, Deuteronômio tem 34 capítulos. Josué tem 24 capítulos, Juízes 21 capítulos, Ruth 4 capítulos. 1 Samuel tem 31 capítulos, 2 Samuel 24 capítulos, 1 Reis 22 capítulos e 2 Reis 25 capítulos, tá? E avançando um pouco mais, 1 Crônicas tem 29 capítulos. 2 Crônicas
tem 36 capítulos, idênticos ao número do livro de Números, que também é de 36 capítulos. Primeiro Crônicas, 29 capítulos. Segundo Crônicas, 36 capítulos. Isso mesmo. E assim por diante, né? Até o próximo vídeo, se Deus permitir, estaremos juntos na leitura diária. Até lá.